Boa noite, está começando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vássia Vanessa e hoje vou conversar com o professor Nildo Luzio, que é assessor da Diretoria de Avaliação do INEP, Instituto de Estudos e Pesquisas do Ministério da Educação. Boa noite, professor. Boa noite, Vássia. O professor Nildo, ele chegou aqui a Rio Branco junto com uma equipe de outros 9 professores que fazem parte do INEP para fazer uma oficina com 120 professores da rede de ensino pública do Estado. Professor, como é que vem sendo desenvolvido esse trabalho, né? O INEP, desde o ano passado, vem mantendo essas conversas com os professores para definir os itens que vão compor as próximas provas da avaliação do SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação do Ensino Básico, né? Qual importância tem esses encontros? Bom, esses encontros, o objetivo principal de tais eventos é aproximar o professor, né, de todas as regiões do país do sistema de avaliação, né? O que se pretende aproximar, né, levar ao professor as informações que são produzidas a partir do sistema de avaliação, fazer com que ele entenda, né, o significado dessas informações, que ele interprete tais informações, né, e, ao mesmo tempo, fazer com que o sistema ele se aproxime mais da realidade do professor, ou seja, da realidade do ensino. Na medida em que o professor ele está contribuindo para a realização do sistema, né, exatamente quando ele está pensando, refletindo, né, e trabalhando na elaboração dos instrumentos, né, dos itens de teste, né. Essa é uma boa oportunidade para que ele possa dar essa contribuição e, ao mesmo tempo, para que o INEP e o sistema de avaliação se aproxime, né, do conjunto dos professores. Professor, por que demorou tanto o Instituto de Estudos e Pesquisas do Ministério da Educação fazer essa aproximação com o professor? Porque, pelo menos até a última avaliação do SAEB, né, os itens que compunham essas provas, né, que são aplicados para os alunos no ensino médio, né, não era discutido com os professores de todo o país, né? O que foi que fez o Instituto mudar de direção? Bom, a atual gestão do Instituto e da Diretoria de Avaliação da Educação Básica, ela entende que a avaliação ela só tem sentido se ela, de fato, ela é utilizada, né? Ou seja, se as informações, se os dados, eles são amplamente conhecidos e, claro, amplamente utilizados pelos professores, né? Porque só a partir dessa ampla utilização é que as informações elas passam a influenciar, né, no sistema educacional, né? O que nós percebemos até então, quando assumimos o trabalho à frente do SAEB, é que o SAEB ele conseguiu se desenvolver em determinados aspectos, como a qualidade das informações produzidas, a sua confiabilidade, enfim, as tecnologias aplicadas na coleta e no tratamento das informações, elas se consolidaram de fato. Por outro lado, a gente percebeu, em conversa com os professores, em conversa com os secretários estaduais e muitos dos secretários municipais, que a informação não chegava até eles, ou seja, que eles não tinham não se apropriavam, né, do sistema de avaliação, né? Bom, a partir dessa constatação, nós tomamos uma série de iniciativas, né, no sentido de tornar público, né, os resultados, né, do sistema de avaliação, né? E utilizamos várias estratégias para atingirmos esse objetivo. Massificamos a divulgação via imprensa, né, a ponto de que o SAEB passou a ser mais abordado pela mídia impressa e eletrônica, né? Como é que o professor pode usar esses dados que disponibilizados pelo SAEB, né, em sala de aula, né? No que isso ajuda o trabalho do professor? Olha, na medida em que ele consegue entender, né, as falhas que estão ocorrendo, né, no processo de ensino-aprendizagem e os aspectos positivos também. Eu dou um exemplo. No caso de língua portuguesa, né,
O foco da nossa avaliação em língua portuguesa é exatamente a capacidade de leitura, né? Leitura e interpretação de textos. Nós constatamos, tanto nas últimas avaliações e nessa última, feita agora no ano de 2003, também essa constatação se reiterou, que nós temos em torno de 50% dos alunos da quarta série, eles tinham profundas dificuldades na leitura de textos, né? Bom, essa constatação, ela nos indica o seguinte, que os professores, eles têm, certo, que trabalhar mais com a leitura em sala de aula, né? Ou seja, a leitura, né, ela não pode ser apenas uma atividade para completar o tempo da aula, mas antes, pelo contrário, ela deve ser a atividade central do ensino da língua, né? Bom, então deve-se mudar de estratégia, né? Deve-se também apresentar no trabalho de leitura com os alunos textos de diferentes gêneros, né? Claro, deve-se usar o livro didático, né, que é uma importante ferramenta do trabalho do professor, né? Mas também deve-se utilizar outros tipos de textos jornalísticos, enfim, poemas, literatura, enfim, toda a diversidade textual, diversificar o acesso do aluno e, ao mesmo tempo, lançar mão de outras estratégias que não apenas o aluno, também dando exemplo, o aluno ler o texto e localizar as informações explícitas no texto, mas fazer com que o aluno avance, seja capaz de fazer inferências, seja capaz de comparar dois textos sobre o mesmo assunto, entender a diversidade das opiniões, enfim, aprofundar, né, o trabalho da leitura. Professor, né? E por que a escolha dessas duas disciplinas nas provas, né? Por que só português e matemática? É suficiente para você avaliar se um aluno está tendo um bom rendimento, um bom aproveitamento do aprendizado? Bom, o SAEB, em alguns ciclos anteriores, também já fez uma avaliação de outras áreas, ciências da natureza, geografia e história. Nos dois últimos ciclos, ele se concentrou em língua portuguesa e matemática, né? Pretendemos, nas avaliações futuras, também retomarmos a avaliação de outras áreas, né? Agora, de todo modo, o que é importante deixar registrado é que a avaliação em leitura é crucial, né? Porque o desenvolvimento da leitura, ele permite ao estudante também ter um aprendizado melhor da geografia, da história. Da mesma forma, um melhor aprendizado da matemática permite a ele um melhor aprendizado das ciências, né, da física, da química, da biologia, enfim. São duas áreas centrais, né, para o desenvolvimento cognitivo de uma forma geral, né? Professor, as provas do SAEB, elas são aplicadas de 2 em 2 anos, né? E dá para você avaliar as médias nacional, né, regionais e estaduais. Na sua opinião, esse tipo de avaliação ele pode servir como parâmetro de como anda a educação no país? Sim, o SAEB ele se constituiu ao longo dos últimos anos como o principal sistema de avaliação de toda a América Latina, né, utilizando do que existe de mais moderno em termos tanto de tecnologia quanto de instrumentos de análise, né? E é confiável? É um sistema de avaliação onde se pode confiar nos números? Sim, sim, exatamente por ele ter feito um investimento, né, na adoção de métodos de análise, de métodos de tecnologias, né, de amostragem dos estudantes, de coleta de dados, né, um rigor na coleta de dados. Exatamente por causa desses aspectos, ele se consolidou, né, e essa consolidação se reflete na qualidade da informação que é produzida, né? E um aspecto importante, vai-se a dizer do SAEB, é que exatamente as médias, elas são comparáveis, as médias entre os ciclos são comparáveis, né, de forma que nós podemos perceber 2001 em relação a 2003, por exemplo, se houve uma melhoria, se permaneceu no mesmo patamar, se eventualmente ocorreu algum tipo de queda, né? Então
essa comparação ela é crucial, porque ela permite um monitoramento ao longo dos anos. E está melhorando a nossa educação no país? Veja, desde que nós temos dados comparáveis, de 1995 a 2003, né, nós percebemos, certo, que, de maneira geral, isso falando no Brasil como um todo, que até 2001 nós vimos convivendo com quedas sistemáticas das médias. Né? Isso valendo tanto para quarta e oitava série do ensino fundamental, né, como para o terceiro ano do ensino médio. Né? Bom, agora, com a divulgação dos resultados de 2003, nós podemos perceber que, no caso da quarta série, né, em leitura, né, houve uma melhoria, né, importante melhoria, né, e no caso das demais séries e também no caso da matemática, nós permanecemos no mesmo patamar que estávamos em 2001. Né? Bom, não é um bom patamar. Né? Eu diria que nós estamos distantes do que seria um mínimo para que a gente possa dizer, bom, nossas crianças estão saindo da quarta série como sabendo ler e interpretar textos num nível bom, aceitável, sabendo, dominando os conceitos matemáticos no nível aceitável para a quarta série. Estamos distantes desse patamar, mas, de qualquer forma, eu acho que o fato de que nós não tivemos um declínio maior, né, isso nos dá um certo alento no sentido de que podemos, nos próximos anos, ir revertendo o quadro. Né? Professor, o Acre, na última avaliação do SAIB, surpreendeu com os resultados, principalmente nas provas de matemática, né? Uhum. Eu gostaria muito de saber sua opinião, mas logo, que a gente vai fazer um rápido intervalo. O Ideias da Aldeia vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta logo. O Ideias da Aldeia está de volta, falando hoje daqui de Rio Branco para todas as cidades acreanas com o professor Nildo Luzio, que é assessor da diretoria de avaliação do INEP. Professor, a gente estava falando no bloco anterior dessa questão que na última avaliação do SAEB, né, que são as provas aplicadas para os alunos do ensino médio e básico também, né? Básico também. Né? Uhum. O Acre teve um desempenho muito bom, né? Ele conseguiu subir vários pontos, inclusive passando à frente de outros estados, né, da região, né, em matemática e também em português. O que significa esse resultado para nós aqui? O que significa? Isso pode estar apontando uma melhoria na educação do ensino básico? É isso? Veja, nós podemos afirmar o seguinte, que no período de 95 a 2001, né, os resultados nos indicavam queda sistemática das médias de proficiência, né, das médias de desempenho dos estudantes em todo o Brasil, né, isso em praticamente todos os estados do país, né, tanto em matemática quanto em língua portuguesa, e nas 3 séries que são avaliadas, que é a quarta e oitava série do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. Então, com o Acre também não foi diferente, né? O que foi importante, o que é importante destacar é que esse último ciclo, né, de avaliação, agora feito em 2003, né, é que nós tivemos uma melhora na quarta série, em leitura, e o Acre contribuiu para essa melhora, certo? Em todas as 3 séries e nas 2 disciplinas, né, o Acre ele conseguiu reverter a tendência de queda, né, que se verificava até então,
Isso é mais forte ainda, essa reversão da tendência na matemática da 8ª série. Né? E um outro aspecto importante a se destacar é que o Acre ele reduziu a distância que ele tinha em relação ao Brasil. Né? Então, as médias de desempenho do estado do Acre elas estão no mesmo nível do norte, né? E reduzindo a distância que havia em relação às médias gerais do Brasil. Né? Então, a gente percebe realmente que essas indicações, né, de reversão das tendências de queda e de uma melhoria da média, né, ela indica que, na verdade, o Estado ele deve continuar trabalhando a questão do investimento em educação e deve se preocupar também com a questão da qualidade. Né? Eu diria que nós temos possibilidades, eu falo isso não só em relação ao Acre, né, mas também em relação aos outros estados, que nós temos possibilidades de obter melhorias, né, significativas sem necessariamente investir muito mais recursos. Né? Eu acho que essas melhorias podem ser conseguidas a partir do momento em que haja, né, por exemplo, no ensino da leitura, um foco maior, como eu disse antes, um foco maior, de fato, no trabalho de leitura dentro de sala de aula. Professor, esse tipo de avaliação, ele, de certa forma, ele ajuda a fazer com que os estados queiram competir entre si? E se ajuda, isso é bom ou ruim? Veja, é claro que o objetivo central do FAEB não é fazer um ranking dos estados, né? Agora, é claro que quando os resultados são divulgados, né, isso acontece, eu creio que em todo o Brasil, há uma certa curiosidade, né, natural. Saber certo? quem ficou aonde, né? E olhar como é que foi, comparar as médias dos diversos estados, né, para ver como é que eu estou em relação aos outros estados da minha região, como é que eu estou em relação aos outros estados do Brasil. Né? Veja, eu acho que temos duas coisas importantes a serem observadas. Né? Primeiro, que as comparações elas têm que ser feitas com o devido cuidado. Né? Por que eu digo isso? Uma coisa é você comparar um estado como São Paulo, né? E outra coisa é comparar o Acre. Né? Ou seja, você tem aí uma série de questões que devem ser pesadas, tais como, por exemplo, a renda média per capita, a renda per capita de um estado e do outro, né? Enfim, outros aspectos como a formação dos professores, que talvez lá já esteja num outro patamar que alguns estados como o Acre estão e devem buscar a melhoria. Né? Mas eu acho que essa comparação que normalmente é feita, certo? Ela não é ruim, não, porque eu acho que você deve olhar para aquela média e dizer, bom, eu estou insatisfeito aqui, mas eu quero chegar lá, né? Na média que está, por exemplo, do Distrito Federal. Vamos trabalhar para a gente chegar lá nessa média. Isso é salutar, na medida em que isso, né, promova melhorias. Né? Professor, como é que os gestores da educação podem usar esses dados que são resultados dessas avaliações, né? Como é que eles podem, como é que eles estão usando? Vocês têm como avaliar isso? Veja, eu acho que a utilização ela é importante. Eu acho que essa utilização ela pode ser feita sistematicamente nos cursos de capacitação de professores, né? Nos cursos de formação inicial e nos cursos de formação continuada que são oferecidos. Né? Deve-se olhar para os boletins, né, pedagógicos do SAEB, tanto os boletins de matemática quanto de língua portuguesa, analisar esses resultados e dizer, bom, então nós estamos falhando aqui, então temos que adotar estratégias que possam reverter essas falhas. Né? Da mesma forma, nas semanas pedagógicas, né, que são feitas a cada ano letivo, eu acho que também os resultados da avaliação eles devem fazer parte da programação dessas semanas pedagógicas. Né? Na medida em que a gente consiga trabalhar, né, esses resultados, eu acho que é importante sempre que nos encontros de formação, nas semanas pedagógicas, você possa também tanto olhar para o aspecto da metodologia de ensino, da parte didática, mas não se pode esquecer também da parte do conteúdo, né? Trazer especialistas que existem
né, nas instituições de ensino superior que têm estudado a questão do ensino da matemática, que têm estudado a questão do ensino da leitura, essas pessoas podem contribuir e muito nesse processo de formação dos professores, né? Notadamente os especialistas que têm procurado também utilizar dos resultados da avaliação, e eles fazem essa mediação com os professores, né? Eu acho que isso, sem dúvida alguma, vai render bons frutos. Professor, o senhor tinha comentado logo no início desse bloco mesmo, né, que até 95 a 2001, o Brasil, de uma maneira geral, apresentou uma queda significativa nas médias nacional, né? Uhum. E isso tem alguma coisa a ver com a política que foi dada mais ou menos por esse período mesmo, né, de incentivo ao acesso de matrículas, de um maior número de matrículas? A gente pode dizer que tem alguma coisa a ver ou não? Veja, o que de mais importante aconteceu no setor de educação no Brasil ao longo dos anos 90 foi exatamente a ampliação do acesso à escola das crianças de 7 a 14 anos, que é exatamente a faixa obrigatória, né, de escolarização definida pela Constituição de 1988. Né? Nós saímos, no início dos anos 90, nós tínhamos 86% das crianças de 7 a 14 anos que ingressavam na escola. E chegamos agora, né, em 2003, com mais de 97% de ingresso. Então, isso foi um aspecto importantíssimo, né? Ou seja, ampliar a escolarização, né, nessa faixa obrigatória. Né? É claro que isso foi feito, e isso teve consequências também, né? Porque outro aspecto da política educacional no Brasil nesse período foi exatamente a ampla municipalização, né, do ensino fundamental, né, no ensino de 1ª a 8ª série. Né? Isso aconteceu, claro, em alguns estados a municipalização foi mais forte, em outros menos. Ainda tem uma rede, em alguns estados, uma rede de 1ª a 8ª que ainda é muito estadualizada. Né? Mas, de fato, a municipalização ela trouxe uma consequência que em alguns lugares foi indesejável, porque muitos municípios não estavam de fato preparados, né, para assumir a tarefa, né, de oferecer um ensino fundamental obrigatório. Né? E eu não vou me referir nem ao problema da existência de escolas ou não, mas, por exemplo, a existência de professores para poder oferecer um ensino de qualidade. Né? Então, de fato, nós convivemos com isso. Um amplo acesso à educação. E uma queda na qualidade. Mas uma queda na qualidade. Né? Eu não estou dizendo que em 95 nós estivéssemos muito bem, não. Certo? Sim. Mas, de fato, estávamos melhor do que estamos agora em 2003. Um pouquinho melhor do que estamos agora em 2003. Né? Bom, então, de fato, eu acho que a educação ela deve ser vista como uma tarefa que não pode competir apenas ao município. Né? Eu acho que tem que a tônica, né, da política educacional no Brasil tem que ser a colaboração dos entes, né, do município, do Estado e da União. Eu acho que essas 3 esferas governamentais elas têm que, de fato, despender mais recursos, né? Investir mais no setor educacional. Agora, mais importante do que garantir o acesso à escola, então, seria investir na qualidade do que está se dando nas escolas? Sim, eu acho que, vencido o desafio do acesso, né, nós temos agora, para os anos futuros, o desafio da qualidade. O senhor acha que esse é o maior desafio da educação no Brasil? Sem dúvida, esse é o maior desafio. Melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem, certo? Em todo o Brasil é a principal tarefa que cabe aos gestores da educação, mas que também não pode ser vista, Vassa, na minha opinião, apenas como uma tarefa do governo. Deve ser também uma preocupação da sociedade. A sociedade também deve estar cobrando mais, certo? A melhoria da educação, né? A sociedade, as famílias, os pais, eles têm que estar atentos. Mais próximos da escola. Mais próximos, acompanhar o cotidiano da escola, estar presente
não apenas nas reuniões bimestrais de entrega dos boletins, mas participar mais ativamente do cotidiano da escola, saber o que acontece, acompanhar a trajetória dos seus filhos, né? Enfim, poder estar também participando desse cotidiano aí, em alguma medida. Isso é de fundamental importância, né? Para que a gente possa atingir melhores patamares, né, de qualidade. Bom, você também é professor, né? Sim. Onde é que fica o papel do professor em toda essa questão que você colocou agora, né, da importância de se investir na qualidade? Onde é que está o professor nisso daí? Bom, O que ele pode fazer? O professor é talvez aí o principal ator, né, no processo educacional, porque cabe a ele mediar, né, a relação do estudante com o saber, né? Cabe a ele contribuir para o acesso do estudante ao saber, né? Então, em função desse papel de protagonista que ele ocupa nesse processo, é de crucial importância que o professor esteja bem preparado, né, do ponto de vista da formação para a atividade docente, mas ao mesmo tempo é importante que os governos, né, e a sociedade valorizem a função docente, né, valorizem a profissão do magistério, né. Isso implica não só em melhorar também o salário, o professor tem que de fato ter o melhor salário, né? Implica em valorizá-lo na sua formação, enfim, implica em dar um outro status ao professor, né, de ser uma profissão de fato valorizada na sociedade e de ser uma profissão que os jovens queiram também abraçar. Olha, eu quero ser professor porque isso me traz status, porque isso é importante, enfim, para a sociedade como um todo, né? Então, nós temos que, de fato, revalorizar, né, o magistério nesse país. Bom, vamos torcer para que o país caminhe para isso que você está falando agora, né? Nido, eu queria agradecer a tua presença aqui no programa e dizer que foi muito bom recebê-lo aqui. Bom, eu é que agradeço, né? Eu acho que é fundamental, importância para nós que estamos lidando com a educação, é poder estarmos divulgando, né, as informações que nós produzimos sobre a educação e estar debatendo isso. Com certeza. Obrigado. A você que nos assistiu nas 22 cidades acreanas, uma boa noite e até o próximo programa.